Mário de Andrade nasceu em 1893, em São Paulo, e morreu nessa cidade em 1945. Escritor e ativista cultural, marcou seu nome na parceria com Oswald de Andrade, que não lhe era parente, na realização da Semana de Arte Moderna, que abriu novas perspectivas para a arte brasileira. Com uma obra na essência brasileira, contém um nacionalismo humanista, não contando com elementos místicos nem abstratos. Em meio a contos e romances, muita correspondência e ensaios. Destaca-se como sua obra máxima, Macunaíma, o herói sem caráter. Pouco falada é sua divergência com Machado de Assis, assim comentada por Euler de França Belém, em jornal Opção, de 15 de fevereiro de 2012. Mário de Andrade tinha lábios grossos, de negro, e isso tem uma explicação. Seu avô materno, Joaquim de Almeida Leite Moraes, estudante de Direito em São Paulo, namorou a mulata Ana Francisca Gomes da Silva. Ana Silva ficou grávida e a tradição rezava que Joaquim Moraes, da elite, escapasse em busca de um casamento mais bem arranjado. Como havia se apaixonado e desafiando pressões sociais, Joaquim Moraes casou-se com Ana Silva, uma moça pobre. A segunda filha do casal, Maria Luísa, é a mãe adorada do escritor Mário Raul de Moraes Andrade. Moacir Werneck Sodré, no livro Mário de Andrade, Exílio no Rio, conta que Mário herdou de ambos os lados, pelas duas avós, seus traços de mestiço, diferente dos pais e dos irmãos, que tinham branqueado. Daí os mexeriqueiros o dizerem filho adotivo. Convidado a visitar os Estados Unidos com tudo pago, Mário não quis ir. O motivo? Simplesmente por ser mulato. A escritora argentina Maria Rosa Oliver, o autor do romance Macunaíma, disse: "Não aceitei. Você não sabe que tenho sangue negro?" Seu documento de identidade apresentava como branco, mas ele conduía-se pelos negros norte-americanos. Já sei, não sofreria por isso, mas outros iguais a mim sofrem, e isso eu não poderia tolerar. Ele se proclamava bardo mestiço. Apesar de apreciar Machado de Assis como escritor, Mário fazia restrições ao homem. Ele foi um homem que me desagrada e que eu não desejaria para meu convívio. Foi antimulato, no conceito que então se fazia do mulatismo. Foi intelectualmente o antiproletário, no sentido em que principalmente hoje concebemos o intelectual. Na visão do escritor paulista, Machado de Assis representava o mais perfeito exemplo de arianização e de civilização da nossa gente. Hoje, a bibliografia revisou esse tipo de visão sobre Machado de Assis, que interpretou muito mais criticamente a sociedade na qual viveu, contrariamente ao que pensava Mário. Os livros de Roberto Schwartz mostram um Machado de Assis muito mais sutil e crítico da realidade de seu tempo. Ficou conhecido na literatura por ter participado da fundação do modernismo brasileiro. Foi um dos principais nomes da Semana da Arte Moderna de 1922. Integrava, junto com Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Oswald de Andrade e Menotti Delpicchia, o Grupo dos Cinco. Ajudou a organizar o evento, que aconteceu entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo. No mesmo ano, publicou um livro de poemas que marca o princípio do movimento modernista. Foi Pauliceia Desvairada. Mário de Andrade trabalhou na revista da Antropofagia, criada em 1928 pelo amigo e também modernista Oswald de Andrade.
Um dos seus romances de maior sucesso, Macunaíma, foi lançado no mesmo ano. O escritor colaborou ainda com as publicações A Gazeta, A Cigarra, O Eco, Papel e Tinta, Claxon, Diário Nacional, Folha de São Paulo e Diário de São Paulo. Na Universidade do Distrito Federal, atualmente Universidade Estadual do Rio de Janeiro, assumiu o cargo de diretor do Instituto de Artes em 1938. Voltou para a terra natal em 1942 e deu aulas de História da Música no Conservatório Dramático e Musical. Mário de Andrade era um estudioso de cultura brasileira. Por isso, foi o fundador do Departamento de Cultura de São Paulo, vinculado à Prefeitura Municipal de São Paulo. Por alguns anos, atuou também como fotógrafo. Vestida de preto, Mário de Andrade. Tanto andam agora preocupados em definir o conto, que não sei bem se o que vou contar é conto ou não. Sei que é verdade. Minha impressão é que tenho amado sempre. Depois do amor grande por mim, que brotou aos 3 anos e durou até os 5, mais ou menos, logo o meu amor se dirigiu para uma espécie de prima longínqua que frequentava a nossa casa. Como se vê, jamais sofri do complexo de Édipo, graças a Deus. Toda a minha vida, mamãe e eu fomos muito bons amigos, sem nada de amores perigosos. Maria foi meu primeiro amor. Não havia nada entre nós, está claro. Ela, como eu, nos seus 5 anos apenas, mas não sei que divina melancolia nos tomava se acaso nos achávamos juntos e sozinhos. A voz baixava de tom e principalmente as palavras é que se tornaram mais raras, muito simples. Uma ternura imensa, firme e reconhecida, não exigindo nenhum gesto. Aquilo, aliás, durava pouco, porque logo a criançada chegava. Mas tínhamos então uma raiva impensada dos manos e dos primos, sempre exteriorizada em palavras ou modos de irritação. Amor apenas sensível naquele instinto de estarmos sós. E só mais tarde, já pelos 9 ou 10 anos, é que lhe dei nosso único beijo. Foi maravilhoso. Se a criançada estava toda junta naquela casa sem jardim da tia velha, era fatal brincarmos de família, porque assim tia velha evitava correrias e estragos. Brinquedo, aliás, que nos interessava muito, apesar da idade já avançada para ele. Mas é que na casa de tia velha tinha muitos quartos, de forma que casávamos rápido, só de boca, sem nenhum daqueles cerimoniais de mentira que dantes nos interessavam tanto. E cada par fugia logo, indo viver no seu quarto. Os melhores interesses infantis do brinquedo, fazer comidinha, amamentar bonecas, pagar visitas, isso nos deixávamos com generosidade apressada para os menores. Íamos para os nossos quartos e ficávamos vivendo lá. O que os outros faziam? Não sei. Eu, isto é, eu com Maria, não fazíamos nada. Eu adorava principalmente era ficar assim, sozinho com ela, sabendo várias safadezas já, mas sem tentar nenhuma. Não havia não, mas sempre como que havia um perigo iminente que ajuntava o seu crime à intimidade daquela solidão. Era suavíssimo e assustador. Maria fez uns gestos, disse algumas palavras. Era o aniversário de alguém, não lembro mais. O quarto em que estávamos fora convertido em despensa, cômodas e armários cheios de pratos de doces para o chá que vinha logo.
Mas quem se lembrasse de tocar naqueles doces, no geral secos, fáceis de disfarçar qualquer roubo? Estávamos longe disso. O que nos deliciava era mesmo a grave solidão. Nisto, os olhos de Maria caíram sobre o travesseiro sem fronha que estava sobre a cesta de roupa suja a um canto. E a minha esposa teve uma invenção que eu também estava longe de não ter. Desde a entrada no quarto, eu concentrara todos os meus instintos na existência daquele travesseiro. O travesseiro cresceu como um danado dentro de mim e virou crime. Crime não, pecado, que é como se dizia naqueles tempos cristãos. E por causa disso, eu conseguira não pensar até ali no travesseiro. Já é tarde, vamos dormir, Maria falou. Fiquei estarrecido, olhando com uns fabulosos olhos de imploração para o travesseiro quentinho. Mas quem disse, travesseiro, ter piedade de mim? Maria, essa estava simples demais para me olhar e surpreender os efeitos do convite. Olhou em torno e, afinal, vasculhando na cesta de roupa suja, tirou de lá uma toalha de banho muito quentinha que estendeu sobre o assoalho. Pôs o travesseiro no lugar da cabeceira, cerrou as venezianas da janela sobre a tarde e depois deitou, arranjando o vestido para não amassar. Mas eu é que nunca havia de pôr a cabeça naquele réstico de travesseiro que ela deixou para mim, me dando as costas. Réstico, sim, apesar do travesseiro ser grande. Mas imaginem, numa cabeleira explodindo, os famosos cabelos assustados de Maria, citação obrigatória e orgulho de família? Tia velha, muito ciumenta por causa de uma neta preferida que ela imaginava deusa, era a única a pôr defeito nos cabelos de Maria. Você não vem dormir também? Ela perguntou com fragor, interrompendo o meu silêncio trágico. Já vou, que eu disse. Estou conferindo a conta do armazém. Fui me aproximando, incomparavelmente sem vontade, sentei no chão, tomando cuidado em sequer tocar no vestido. Puxa, também o vestido dela estava completamente assustado. Que dificuldade! Pus a cara no travesseiro, sem a menor intenção de... Mas os cabelos de Maria, assim era pior, tocavam de leve no meu nariz. Eu podia espirrar. Marido não espirra. Pressenti que espirrar seria muito ridículo. Havia de ser um espirrão enorme. Os outros escutavam lá da sala de visita, longínqua. E daí é que nosso segredo se desvendava todinho. Fui afundando o rosto naquela cabeleira e veio a noite. Senão os cabelos, mas juro que eram cabelos macios. Me machucavam os olhos. Depois que não vi nada, ficou fácil continuar enterrando a cara toda, a alma, a vida, naqueles cabelos, que maravilha! Até que o meu nariz tocou num pescocinho roliço. Então fui empurrando os meus lábios. Tinha uns bonitos lábios grossos. Nem eram lábios, era beiço. Minha boca foi ficando encanudada até que encontrou o pescocinho roliço. Será que ela dorme de verdade? Me ajeitei muito sem cerimônia, mulherzinha, e então beijei. Quem falou que este mundo é ruim? Só recordar. Beijei Maria. Rapazes, eu nem sabia beijar, está claro. Só beijava mamães, boca fazendo bulha, contato, sem nenhum calor sensual. Maria, só um leve entregar-se, uma levíssima inclinação para trás, me fez sentir que Maria estava comigo em nosso amor. Nada mais houve. Não, nada mais houve. Durasse aquilo uma noite grande,
Nada mais haveria, porque é engraçado como a perfeição fixa a gente. O beijo me deixara completamente puro, sem minhas curiosidades, nem desejos de mais nada. Adeus pecado e adeus escuridão. Se fizera em meu cérebro uma enorme luz branca, meu ombro bem que doía no chão, mas a luz era violentamente branca, proibindo pensar, imaginar, agir, beijando. Tia Velha? Nunca eu gostei de tia Velha. Abriu a porta com um espanto barulhento. Percebi muito bem, pelos olhos dela, que o que estávamos fazendo era completamente feio. Levantem, vou contar para sua mãe, Juca. Mas eu, levantando com a lealdade mais cínica deste mundo, tia Velha, me dá um doce? Tia Velha, eu sempre detestei tia Velha. O tipo de bondade Berlitz, injusta, sem método. Pois tia Velha teve a malvadeza de escorrer por mim todo um olhar que só alguns anos mais tarde pude compreender inteiramente. Naquele instante, eu estava só pensando em disfarçar, fingindo uma inocência que poucos segundos antes era real. Vamos, saiam do quarto. Fomos saindo, muito mudos, numa bruta vergonha, acompanhados de tia Velha e os pratos que ela viera buscar para a mesa de chá. O estranhíssimo é que principiou, nesse acordar, a força provocada por tia Velha, uma indiferença inexplicável de Maria por mim. Mais que indiferença, frieza viva, quase antipatia. Nesse mesmo chá, ainda achou jeito de me maltratar diante de todos. Fiquei zonzo. 10, 13, 14 anos. 15 anos. Foi então o insulto que julguei definitivo. Eu estava fazendo um ginásio sem gosto, muito arrastado, cheio de revoltas íntimas. Detestava estudar. Só no desenho e nas composições de português tirava as melhores notas. Vivia nisso. 10 nestas matérias, 0 em todas as outras. E todos os anos era aquela já esperada fatalidade. 1, 2 bombas, principalmente em matemáticas, que eu tomava apenas o cuidado de apagar nos exames de segunda época. Gostar? Eu continuava gostando muito de Maria, cada vez mais, conscientemente agora, mas tinha uma quase certeza que ela não podia gostar de mim. Quem gostava de mim? Minha mãe? Sim, mamãe gostava de mim, mas naquele tempo eu chegava a imaginar que era só por obrigação. Papai, esse foi sempre insuportável, incapaz de uma carícia, como incapaz de uma repreensão também. Nem mesmo comigo, a tara da família, ele jamais ralhou. Mas isto é caso para outro dia. O certo é que, decidido em minha desesperada revolta contra o mundo que me rodeava, sentindo um orgulho de mim que jamais buscava esclarecer, tão absurdo o pressentia, o certo é que eu já principiava me aceitando por um caso perdido, que não adiantava melhorar. Esse ano até fora uma bomba só. Eu entrava da aula do professor particular quando enxerguei a saparia na varanda e Maria entre os demais. Passei bastante encabulado, todos em férias, e os livros que eu trazia na mão me denunciando, lembrando a bomba, me achincalhando em minha imperfeição de caso perdido. Esbocei um gesto falsamente alegre de bom dia e fui no escritório pegado esconder os livros na escrivaninha de meu pai. Ia já voltar para o meio de todos, mas Matilde, a peste, a implicante, a deusa estúpida que tia Velha perdia com suas preferências. Passou seu namorado, Maria. Não caso com um bombeado. Ela respondeu imediato, numa voz tão feia, mas tão feia, que parei estarrecido. Era a decisão final. Não tinha dúvida nenhuma.
Maria não gostava mais de mim. Bobo assim, parado, sem fazer um gesto, mal podendo respirar. Aliás, um caso recente vinha se a juntar ao insulto para decidir de minha sorte. Nós seríamos até pobretões, comparando com a família de Maria, gente que até viajava na Europa. Pois pouco antes, os pais tinham feito um papel bem indecente, se opondo ao casamento de uma filha com um rapaz, disse que pobre, mas ótimo. Houvera um rompimento de amizade, mal-estar na parentagem toda. O caso virara escândalo, mastigado e remastigado nos comentários de hora de jantar. Tudo por causa do dinheiro. Se eu insistisse em gostar de Maria, casar não casava mesmo, que a família dela não havia de me querer. Me passou pela cabeça comprar um bilhete de loteria. Não caso com bombeado. Fui abraçando os livros de mansinho, acariciei-os junto ao rosto, pousei a minha boca numa capa, suja de pó, suado, retirei a boca sem desgosto. Naquele instante eu não sabia, hoje sei. Era o segundo beijo que eu dava em Maria, o último beijo, beijo de despedida, que o cheiro desagradável do papelão confirmou. Estava tudo acabado entre nós dois. Não tive mais coragem para voltar à varanda e conversar com os outros. Estava com uma raiva desprezadora de todos, principalmente de Matilde. Não, me parecia que já não tinha raiva de ninguém. Não valia a pena. Nem de Matilde, o insulto partira dela. Fora por causa dela, mas eu não tinha raiva dela, não. Só tristeza, só vazio, não sei. Creio que uma vontade de ajoelhar sem mais nada, ajoelhar ali, junto da escrivaninha, e ficar assim, ajoelhar. Afinal das contas, eu era um perdido mesmo. Maria tinha razão. Que tristeza. Foi o fim? Agora é que vem o mais esquisito de tudo. Ajuntando anos pulados, acho que até não consigo contar bem claro tudo o que sucedeu. Vamos por ordem. Pus tal firmeza em não amar Maria mais, que nem meus pensamentos me traíam. De resto, a mocidade raiava e eu tinha tudo a aprender. Foi espantoso o que se passou em mim. Sem abandonar o meu jeito de perdido, o cultivado mesmo, ginásio acabado, eu principiara gostando de estudar. Me batera súbito aquela vontade irritada de saber, me tornara estudiosíssimo. Era mesmo uma impaciência raivosa que me fazia devorar bibliotecas sem nenhuma orientação. Mas brilhava, fazia conferências empoladas em sociedadinhas de rapazes, tinha ideias que assustavam todo o mundo. E todos principiavam maldando que eu era muito inteligente, mas perigoso. Maria, por seu lado, parecia uma doida. Namorava com Deus e todo mundo. Aos 20 anos fica noiva de um rapaz bastante rico, noivado que durou 3 meses e se desfez de repente, para dias depois ela ficar noiva de outro, um diplomata riquíssimo, casar em 2 semanas com alegria desmedida, rindo muito no altar e partir em busca de uma embaixada europeia com o secretário chique, seu marido. Às vezes, meio tonto com esses acontecimentos fortes, acompanhados meio de longe, eu me recordava do passado, mas era só para sorrir da nossa infantilidade e devorar numa tarde um livro incompreensível de filosofia. De mais a mais, havia Rose para de noite e uma linda namoradinha oficial, a Violeta. Meus amigos me chamavam de jardineiro e eu punha na coincidência daquelas 2 flores uma força de destinação fatalizada. Tamanha mesmo que, topando numa
livraria com The Gardener, de Tagore, comprei o livro e comecei estudando o inglês com loucura. Mário de Andrade conta num de seus livros que estudou o alemão por causa de um emboaba tordilha. Eu também. Meu inglês nasceu de uma violeta e de uma rosa. Não, nasceu de Maria. Foi quando, uns 5 anos depois, Maria estava para voltar pela primeira vez ao Brasil. A mãe dela, queixosa de tamanha ausência, conversando com mamãe na minha frente, arrancou naquele seu jeito de gorda desabrida. Pois é, Maria gostou tanto de você, você não quis. E agora ela vive longe de nós. Pela terceira vez fiquei estarrecido neste conto. Percebi tudo num tiro de canhão. Percebi ela doidejando, noivando com um, casando com outro, se atordoando com dinheiro e brilho. Percebi que eu fora uma besta. Sim, agora que principiava sendo alguém, estudando por mim, fora dos ginásios, vibrando em versos que muita gente já considerava, e percebi horrorizado que Rose, nem Violeta, nem nada, era Maria que eu amava como louco. Maria que amara sempre, como louco. Oh, como eu vinha sofrendo a vida inteira, desgraçadíssimo, aprendendo a vencer só de raiva, me impondo ao mundo por despique, me superiorizando em mim só por vingança de desesperado. Como é que eu pudera me imaginar feliz? Pior, ser feliz sofrendo daquele jeito? Eu não. Era Maria. Era exclusivamente Maria, toda aquela superioridade que estava aparecendo em mim. E tudo aquilo era uma desgraça muito cachorra mesmo, pois não andavam falando muito de Maria? Contavam que pintava o 7, ficara célebre com as extravagâncias e aventuras, estivera pouco antes às portas do divórcio, com um caso escandaloso por demais, com um pintor de nome Ada, que só pintava efeitos de luz, Maria falada, Maria bêbada, Maria passada de mão em mão, Maria pintada nua. Se dera como que uma transposição de destinos. E tive um pensamento que ao menos me salvou num instante. Se o que tinha de útil agora em mim era Maria, se ela estava se transformando no Juca imperfeitíssimo que eu fora, se eu era apenas uma projeção dela, como ela agora apenas uma projeção de mim, se nos trocáramos por um estúpido engano de amor, mas ao menos que eu ficasse bem ruim, mas bem ruim mesmo, outra vez, para me igualar a ela de novo. Foi a razão da briga com Violeta, impiedosa, e a farra dessa noite, bebedeira tamanha, que acabei ficando desacordado, numa série de vertigens, com médico, escândalo e choro largo de mamãe com minha irmã. Bom, tinha que visitar Maria, está claro. Éramos gente grande agora. Quando soube que ela devia ir a um banquete, pensei comigo, ótimo, vou hoje logo depois do jantar. Não encontro ela e deixo o cartão. Mas fui cedo demais. Cheguei na casa dos pais dela, seriam 9 horas, todos aqueles riquifiques de gente ricaça, criado que leva o cartão numa salva de prata, etc. Os da casa estavam ainda jantando. Me introduziram na saletinha da esquerda, uma espécie de Luís XV, muito sem vergonha, dourado por inteiro, dando para o hall central, que fizesse o favor de esperar. Já vinha. Contemplando a gravura cor-de-rosa, senti de supetão que tinha mais alguém na saleta. Virei. Maria estava na porta, olhando para mim, se rindo, toda vestida de preto. Olhem, eu sei que a gente exagera em amor, não insisto,
Mas se eu já tive sensação da vontade de Deus, foi ver Maria assim, toda de preto vestida, fantasticamente mulher. Meu corpo soluçou todinho e tornei a ficar estarrecido. Ao menos diga boa noite, Juca. Boa noite, Maria. Eu vou-me embora. Meu desejo era fugir, era ficar e ela ficar, mas, sim, sem que nos tocássemos sequer. Eu sei, eu juro que sei, que ela estava se entregando a mim, me prometendo tudo, me cedendo tudo quanto eu queria. Naquele se deixar olhar, sorrindo leve, mãos unidas, caindo na frente do corpo, toda vestida de preto. Um segundo me passou na visão devorá-la numa hora estilhaçada de quarto de hotel. Foi horrível, porém, não havia dúvida. Maria despertava em mim os instintos da perfeição. Balbuciei, afinal, boa noite, muito indiferente, e as vozes amontoadas vinham do hall dos outros que chegavam. Foi este o primeiro dos 4 amores eternos que fazem de minha vida uma grave condensação interior. Sou falsamente um solitário. 4 amores me acompanham, cuidam de mim, vêm conversar comigo. Nunca mais vi Maria, que ficou pelas Europas, divorciada afinal. Hoje, dizem que vivendo com um austríaco interessado em feiras internacionais. Um aventureiro qualquer. Mas dentro de mim, Maria, bom, acho que vou falar banalidade.